Resumo da doutrina de Sócrates e Platão, 14. A riqueza é um grande perigo. Todo o homem que ama a riqueza não ama a si próprio, nem o que é dele, mas sim uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que aquilo que lhe pertence. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão, 15. As mais belas orações e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade do que uma alma virtuosa que se esforça para se assemelhar a ela. Seria uma coisa grave se os deuses tivessem mais interesse em nossas oferendas do que em nossas almas, pois em assim sendo, os mais culpáveis poderiam ser beneficiados, mas não, só são verdadeiramente justos e sábios aqueles que, pelas suas palavras e atos, quitam suas dívidas com os deuses e com os homens. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, versos 7 e 8. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão, 16. Chamo de homem vicioso a esse amante vulgar que ama o corpo mais do que a alma. O amor está em toda a natureza que nos convida a usar nossa inteligência. O encontramos até no movimento dos astros. É o amor que enfeita a natureza com seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada no lugar onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que traz paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e alívio à dor. O amor que há de unir os homens por um liame fraternal é uma consequência desta teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Sócrates, tendo dito o amor não é nem um deus, nem um mortal, mas um grande daimon, quis dizer um grande espírito presidindo o amor universal. Esta frase, sobretudo, lhe foi atribuída como crime. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão, 17. A virtude não se ensina, ela é um dom de Deus àqueles que a possuem. Isto é, de forma aproximada, a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é uma dádiva de Deus, é então um favor. E pergunta-se por que ela não é dada a todos. Se, por outro lado, é um dom, não há mérito para aquele que a recebe. O Espiritismo é mais explícito. Ele diz que aquele que possui a virtude adquiriu-a pelos seus esforços em suas existências sucessivas, livrando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força com a qual Deus favorece todo homem de boa vontade para se livrar do mal e para fazer o bem. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão, 18. É uma disposição natural em cada um de nós a de percebermos muito menos nossos defeitos do que os dos outros. O Evangelho diz: vês o cisco no olho de teu vizinho e não vês a viga que está no teu. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, 9 e 10 versos. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão, 19. Se os médicos falham na maioria dos casos, é porque tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, se o todo não está em bom estado, impossível é que uma parte dele esteja bem. O Espiritismo fornece a chave das relações que existem entre a alma e o corpo e prova que há interação incessante entre um e outro. Abre assim uma nova via para a ciência, mostrando a verdadeira causa de certas doenças e dando os meios para combatê-las. Quando a ciência se der conta da ação do elemento espiritual na economia, fracassará com menor frequência. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão, 20. Todos os homens, desde a infância, fazem muito mais o mal do que o bem. Esta frase de Sócrates toca a grave questão da predominância do mal sobre a terra.
questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da Terra, onde habita apenas uma pequeniníssima fração da humanidade. Somente o Espiritismo dá a solução, que é desenvolvida a seguir nos capítulos 2, 3 e 5. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão, 21. Existe sabedoria em não querer saber o que tu não sabes. Isso é interessado às pessoas que criticam o que não conhecem. Platão completa este pensamento de Sócrates dizendo: tentemos primeiro fazê-los mais honestos nas palavras, se possível. Do contrário, não nos preocupemos com eles e procuremos somente a verdade. Cuidemos de nos instruir, mas não nos injuriemos. É assim que devem agir os espíritas em relação aos seus críticos de boa ou má fé. Se Platão vivesse nos dias atuais, encontraria as coisas parecidas com as do seu tempo e poderia manter a mesma linguagem. Sócrates encontraria também pessoas para zombar de sua crença nos espíritos e tratá-lo de louco, assim como ao seu discípulo Platão. É por acreditar nestes princípios que Sócrates foi primeiramente ridicularizado, depois acusado de incrédulo e condenado a beber cicuta. Tão certo é que as novas verdades, que atraem contra si os interesses e os preconceitos que elas ferem, não conseguem se consolidar sem lutas e mártires.